Olá! Que bom ter a sua companhia para mais uma exploração aqui com a gente. Olá, Hoje o tema, olha, mexe lá no fundo. O que é o eu? Como será que tradições místicas, filosóficas, bem antigas, de lugares diferentes do mundo, entendiam essa nossa experiência interior, a nossa psique? É uma pergunta e tanto, né? com certeza, uma pergunta fundamental. E para investigar isso, a gente separou um material bem rico, sabe? Temos fragmentos sobre o sufismo, lá do islamístico, textos do shivaísmo da Caxemira, especialmente de Abhinavagupta, que é super complexo, Fascinante. trechos do budismo, claro, a base do yoga clássico de Patanjali, e também o Vedanta Vishishtadvaita, de Ramanuja, da Índia. São olhares, sim, muito diversos. Sim, às vezes concordam em pontos, mas muitas vezes apontam para direções bem diferentes. É isso que é rico. Tá um mapa, talvez. Um mapa dessa paisagem interior, aproveitando essa sabedoria antiga. Boa, um mapa, gostei disso. Ok, então vamos mergulhar. Que tal a gente começar pelo sufismo? Ótimo. O caminho do coração. Isso. O sufismo é muitas vezes chamado assim, né? O coração místico do Islã. E os praticantes, os sufis, são conhecidos como o povo do caminho. Muitos descrevem a busca deles como uma resposta a uma inquietação interna, sabe? Aquela sensação de que está faltando algo essencial na vida. Aquela coisa do algo a mais. Exato. A gente pensa logo em figuras como Rumi, né, o poeta lá do século XIII, que falou tanto dessa alquimia do coração. O tasawufo, que é o termo árabe para o sufismo, é visto como uma jornada mesmo de transformação, para a liberdade, para a iluminação, e tem raízes muito, muito antigas. E o ponto de partida sufi muito interessante mesmo. Geralmente tudo começa com essa percepção da falta, desse vazio. Quase uma nostalgia, sabe? Uma tristeza por se sentir meio que desconectado da fonte, da essência. Uhum. E o fascinante é que eles não veem isso como algo ruim, a ser negado. Pelo contrário, é um reconhecimento-chave. A energia que vem dessas emoções, mesmo as mais difíceis, vira o combustível para começar o trabalho de purificar o coração, o kalb. Ah, o Kalbe. Esse é um conceito central para eles, né? É ali que os pensamentos, a emotividade, essa busca espiritual mais profunda, tudo meio que se encontra e emerge. Entendi. E é bom diferenciar, né? O Kalbi não é exatamente o Ru, que seria o espírito mais puro, a centelha divina, digamos. Nem a Nafs. A Nafs está mais para a nossa ideia de ego, de personalidade. Aquela identidade que a gente constrói. Isso, que na visão Sufi está coberta por véus, por camadas que escondem nossa conexão divina. O Kalbi é onde o Ru se manifesta, mas ele precisa ser polido, sabe? Purificado dessas camadas da Nafs. E essa ideia das camadas da Nafs, isso é crucial, então, não é um ego que é uma coisa só, tipo, toma ou larga. De jeito nenhum. É uma visão bem mais dinâmica. A tradição Sufi, como mestres tipo Idris Shah, mapearam, descreve uma jornada mesmo. Um amadurecimento, uma purificação da Nafs, que passa por estágios. Estágios. Quantos são? Classicamente se fala em 7 níveis. Começa com a Nafsi Yamara, que seria o eu dominante ou impulsivo. É a pessoa agindo sem muito controle, meio que levada pelos instintos. A fase mais bruta, digamos. Tá, a base da pirâmide, talvez. E depois? Imagina que comece a surgir alguma autoconsciência. Sim. Aí vem a Nafsi Ilavawama, o eu acusador. Aqui a consciência já desperta, mas ainda de um jeito muito crítico, sabe? Cheia de culpa, autoquestionamento. É um passo importante reconhecer as próprias falhas, mas ainda é um lugar meio doloroso. Entendo. Autocrítica exagerada. Exato. Depois, melhora um pouco com a Nafsi e Mulhama, o eu inspirado. Aqui a intuição começa a ter mais espaço, a guiar de forma mais integrada. Já é um passo para a verdadeira integração mental. E aí vem a Nafsi Mutmaina, o eu tranquilo, um estado de mais serenidade, de equilíbrio. A pessoa já não é tão jogada de um lado para o outro pelas emoções. Parece uma escalada, né? Rumo a uma paz mais
mais estável. É uma boa imagem, sim. E continua. As etapas seguintes são a nafs irradia, o eu que está satisfeito com Deus. Aqui a pessoa desenvolve um poder de realização maior. A experiência se expande para novas áreas. Depois, a nafs imardilhá, que é aquele com quem Deus está satisfeito. Indica uma sintonia ainda mais fina, sabe? Novas dimensões de percepção, de ação. Uau! E finalmente o topo. A nafs isafiá wa kamila, o eu purificado e perfeito. Aqui, a jornada de transformação pessoal, digamos, se completa. O indivíduo pode até virar um guia para outros, se torna um canal mais límpido para a sabedoria divina. Que jornada! E o objetivo final de tudo isso é aquela purificação do coração, o tazkia, e o tal do faná, a aniquilação do ego. Isso. Mas aqui está o ponto-chave que às vezes é mal compreendido. Faná não é sumir, não é aniquilação física ou niilismo. É a dissolução daquela identidade pequena, sabe? Aquela personalidade rígida, autocentrada. Entendi. Não é apagar a luz, é tirar o que está bloqueando a luz. Perfeito? E o paradoxo fascinante do Faná é esse. Quando você aniquila esse ego limitado, a experiência não é de vazio. Pelo contrário, é de uma plenitude imensa. É como encontrar o verdadeiro eu, a realidade com R maiúsculo, o hack, justamente ao perder o eu pequeno e ilusório. É se tornar uno com o oceano de amor e conhecimento, como eles dizem. E aí sim se libertar do sofrimento que vem dessa separação. Nossa, muito profundo. E você mencionou que isso ecoa outras tradições, né? Como o samadhi do yoga ou o nirvana budista. Exato. São conceitos que apontam para experiências de transcendência do ego e união com algo maior, embora cada tradição descreva a natureza dessa experiência e o caminho para ela de formas bem particulares. Falando nisso, já que você puxou o budismo, vamos olhar para ele agora. Surgiu lá na Índia, mais de 2.500 anos atrás, com Siddhartha Gautama. Uma figura incrível, né? Um príncipe que largou tudo quando encarou de frente a realidade do sofrimento humano. Uma história poderosa. E foi, de certa forma, uma resposta crítica a alguns aspectos do sistema religioso védico da época. Sim, e o foco budista é muito direto ao ponto. Como acabar com o sofrimento? A resposta deles vai na raiz, nossa ignorância, nosso engano fundamental sobre como as coisas realmente são, especialmente sobre a natureza do nosso próprio ser. E a ferramenta conceitual mais afiada do budismo para cortar essa ignorância é a doutrina de Anatta, o não-eu. A ideia é radical. Não existe uma alma individual fixa, permanente e imutável. Ponto. Radical mesmo, porque a gente sente tanto que tem um eu, né? Exatamente. Mas para eles, o universo não é feito de coisas sólidas, de essências. É feito de processos. É um fluxo constante de eventos interconectados, tipo uma teia infinita de causas e efeitos. Tudo está mudando o tempo todo. A natureza básica da nossa mente é descrita como espaçosa, luminosa, mas vazia de uma existência inerente própria. O sofrimento surge justamente porque a gente se apega desesperadamente à ilusão de um eu separado e duradouro, onde na verdade não tem nada disso. Mas então, como explicar essa sensação tão forte que a gente tem de ser um eu? Se não tem essa coisa fixa, de onde vem essa experiência? O budismo desmonta isso, não é? Desmonta totalmente. Em vez de procurar uma entidade fixa, o budismo clássico analisa a nossa experiência momento a momento, usando os 5 agregados, os skandhas. São como os componentes que se juntam temporariamente para criar essa sensação de eu. 5 agregados, quais são eles? Imagina tipo um time montado às pressas para cada jogada da vida. Primeiro tem o corpo físico e os sentidos. Isso é o agregado da forma, rupa. Ok, o corpo. Segundo, as reações imediatas de prazer, dor ou neutralidade, que surgem do contato dos sentidos com o mundo. São as sensações, Vedana. Aquilo que a gente sente na pele, digamos? Isso. Terceiro, a capacidade de reconhecer, rotular, diferenciar as coisas. Tipo, isso é azul, isso é uma cadeira. É a percepção ou discriminação, sanha. A mente identificando as coisas. Exato. Quarto, talvez o mais complexo. Nossos impulsos, vontades, hábitos mentais, intenções.
as sementes kármicas que levam a ações futuras. São as formações mentais ou volições, sankhara. Nossas tendências, né? O que nos move. Perfeito. E quinto, a própria capacidade básica de estar ciente, de ter consciência de algo, a luz que ilumina tudo isso, mas que depende dos outros agregados para surgir. É a consciência, vinhana. Entendi. Então, nenhum desses é o dono do time? Nenhum. Nenhum deles é permanente. Nenhum é o eu verdadeiro. O eu que a gente sente é só o jogo acontecendo, a combinação dinâmica e interdependente desses 5 agregados. São essas causas, condições, tendências se juntando que geram tudo que a gente chama de vida mental. Emoções, pensamentos, paixões. E o caminho budista seria observar isso tudo sem se agarrar. Exatamente. Observar esse processo todo sem se identificar, compreendendo a natureza impermanente e condicionada de tudo isso. O objetivo é a nirvana, ou nibbana em Pali, que não significa ser aniquilado, como às vezes se pensa, significa a extinção. Extinção do quê? Das chamas do desejo, do ódio e da ignorância. Aquilo que causa o sofrimento é desmontar esse falso eu para encontrar uma paz que não depende das circunstâncias, uma integração com a realidade como ela é, sem ilusões. Interessante como o budismo desconstrói o eu. Já o yoga clássico, sistematizado por Patanjali nos famosos Yoga Sutras, para onde a gente vai agora, parte de uma base filosófica bem diferente, né? Quase oposta em alguns pontos. Totalmente diferente. É outra cosmologia. Essa tradição, super influente na Índia, bebe muito da filosofia Sankhya e organiza práticas bem antigas, dos ascetas, dos shramainas da floresta. O objetivo final ali é o samadhi, aquela absorção meditativa profunda. Que leva a Kaivalya. Exato. Kaivalya, um estado de liberação total, de isolamento da consciência pura. E para entender como o yoga vê a psique, a mente, a gente precisa pegar essa base do Sankhya, que você mencionou, que é um dualismo, certo? Um dualismo radical, eu diria. O Sankhya postula a existência de 2 princípios eternos e fundamentalmente diferentes, Purusha e Prakriti. Purusha e Prakriti. Explica pra gente. Purusha é a consciência pura. Pensa assim, na luz de um projetor de cinema. Ela está sempre ali, imutável, só iluminando. É o observador silencioso, incondicionado, mesmo que pareça envolvido com o filme que está passando, o Purusha nunca se mistura, nunca se corrompe pela matéria. Entendi. A testemunha. Isso. E um ponto-chave. O Sankhya fala em incontáveis Purushas, ou seja, não é uma consciência única, mas múltiplos centros individuais de consciência pura. Cada ser tem seu Purusha. Interessante. E a Prakriti? Prakriti é todo o resto. É o princípio material, a natureza em sua totalidade. Seria como o filme que passa no projetor, com todas as cenas, cores, movimentos, sons. Isso inclui não só a matéria densa que a gente toca, mas também a energia, o espaço, o tempo e aqui o ponto crucial para a nossa conversa, a nossa própria mente. O intelecto, buddhi, o ego, ahankara, a mente sensorial, manas, tudo isso que eles chamam de antakarana, o instrumento interno. Uau! Então a nossa mente, nossos pensamentos, emoções, tudo isso é parte da Prakriti. É parte do filme, não da luz. Exatamente. Prakriti é dinâmica, mutável. É o campo onde opera a avidya, a ignorância fundamental. Que ignorância? A de confundir a luz, Purusha, com o filme, Prakriti. Achar que nós somos os nossos pensamentos, emoções, corpo. Certo. E como o yoga trabalha com isso, então? Aquela famosa definição, yoga é a cessação das flutuações da mente. Tem tudo a ver com isso, né? Tudo a ver. Patanjali descreve essas flutuações como chitta vrittis, literalmente redemoinhos na substância mental, no chitta. E isso abrange tudo. A percepção correta das coisas, pramana, o erro, o equívoco, viparya, a imaginação, vikalpa, o sono profundo sem sonhos, nidra, a memória, smriti.
Nossa, tudo mesmo. Sim. E claro, as emoções. Nossa mente comum é um turbilhão constante desses vritis. As emoções são vistas como padrões específicos nesses redemoinhos e são moldadas profundamente por sanskaras. As impressões passadas. Isso, como sulcos num disco antigo, que fazem a agulha pular sempre no mesmo lugar. E pelos karmas, as leis de causa e efeito das nossas ações passadas. Entendi. Então, a ideia não é ficar analisando ou entendendo cada redemoinho em detalhe, mas acalmar a água toda, parar o turbilhão. A estratégia principal do yoga clássico é essa: Yoga Sthita Vritti Nirodha. O yoga é o aquietamento, a restrição, a cessação desses vritis. Quando a mente se acalma, feito um lago sereno numa manhã sem vento, Lindo isso. aí a verdadeira natureza de Purusha, a luz do projetor, pode ser refletida claramente sem distorção nenhuma. A liberação Kaivalya acontece quando Purusha finalmente percebe, sem sombra de dúvida, sua total distinção e liberdade em relação à Prakriti, ao filme. É quando se desfaz essa identificação equivocada. É a realização. Eu sou o observador, não o espetáculo. Que contraste incrível com a visão não dualista que a gente vai explorar agora. O shivaísmo da Cachemira. Aqui, a figura central é o Abhinavagupta, um gênio, né? Séculos XX, um polímata, filósofo, místico, músico, poeta. Uma figura monumental, sem dúvida. E essa tradição, com fortes influências tântricas, nos dá uma imagem do universo completamente diferente. Não são dois princípios, consciência e matéria, mas sim a dança, a manifestação vibrante de uma única consciência divina, que eles chamam de Shiva. Então, nada de dualismo aqui. Nada. É um não-dualismo sofisticado e, eu diria, radical. Para Abhinavagupta, a realidade última é pura consciência dinâmica. Eles usam o termo Shiva Shakti para mostrar que a consciência, Shiva, e seu poder, sua energia, Shakti, são inseparáveis, como o fogo e seu calor. E tudo que existe, absolutamente tudo, do pensamento mais sutil à pedra mais densa, é essa consciência única se expressando, vibrando em infinitas formas. Aqui tem uma nuance importante em relação a outras escolas não dualistas, como o Advaita Vedanta do Shankara. Qual a diferença? Enquanto no Advaita clássico o mundo fenomênico é visto como Maya, uma ilusão que precisa ser superada para encontrar o Brahma real, o único real, no Shivaísmo da Cachemira, a manifestação não é bem uma ilusão nesse sentido. Ela é real. É a própria deidade em seu jogo criativo, sua lila. O mundo como um jogo divino? Exato. A sensação de separação que a gente tem, essa sim, vem de um poder da própria consciência, que eles também chamam de Maya, mas aqui é mais um poder de velamento, de contração, que esconde sua natureza una para permitir a experiência da diversidade. Então, a escravidão, o problema, não é um mundo em si, é o conhecimento limitado, o Jnanam Bandha, é a ignorância da nossa identidade divina fundamental. Entendi. Se tudo já é essa consciência divina, então qual é o caminho proposto por eles? Não parece ser uma questão de alcançar algo que está fora, mas talvez de, sei lá, perceber algo que já está aqui? Exatamente essa é a palavra-chave. Pratyabhijna, reconhecimento. O caminho é despertar para esse fato. Este mundo, com toda a sua beleza, sua complexidade, até suas dificuldades, já é a expressão de Shiva Shakti. O eu individual não é algo separado que precisa ser dissolvido ou transcendido, como no budismo ou no yoga clássico. É a própria consciência universal focada num ponto, como uma onda no oceano da consciência. Uma onda que esqueceu que é oceano. Perfeito. A jornada é reconhecer essa identidade que já está lá, inerente. E nesse processo, os poderes da deusa, da Shakti, a energia dinâmica, são essenciais. Eles falam muito dos 3 poderes principais. Icha, o poder da vontade, do desejo que move a criação e a busca. Kriya, o poder da ação, do fazer acontecer. E Jnana, o poder do conhecimento, do saber intuitivo.
No fundo, não é sobre construir algo novo, é sobre tirar a poeira de um espelho que já reflete o divino. É ter aquele ahá, aquele momento de reconhecimento. Nossa, isso muda tudo. Muda mesmo. Inclusive a perspectiva sobre o objetivo. Não é só a liberação, moksha, no sentido de escapar do mundo, é também a fruição divina, boga, dentro da própria vida. A experiência estética, a beleza da arte, da natureza, os relacionamentos intensos. Tudo pode ser uma porta para esse reconhecimento. Abhinavagupta valorizava muito a contemplação da arte, o rasananda, o deleite estético. Que interessante. E a imersão total na experiência, o samavesha, como caminhos para sentir essa unidade pulsante. O êxtase final, o brahmananda, é a realização plena dessa identidade. As práticas de yoga, meditação, rituais tântricos são ferramentas para remover os véus que impedem esse reconhecimento espontâneo do ser que sempre esteve presente, vibrando como tudo. Fascinante essa ideia de encontrar o divino na própria manifestação, na própria experiência. E para nossa última parada nessa viagem, vamos ao Vedanta Vishishtadvaita, ligado ao filósofo e teólogo Ramanujacharya, lá dos séculos XI e XII. Uma escola muito, muito influente na Índia. Importantíssima. E é bom lembrar o contexto, né? Ela surge num cenário filosófico onde já existia o Advaita Vedanta do Shankara. O não dualismo radical. Só Brahma é real, o mundo é ilusão, Atman, a alma, é idêntico a Brahman. Exato. E depois viria também o Dvaita Vedanta de Madhva. O dualismo total, Deus, almas e matéria são realidades completamente distintas e separadas eternamente. Isso. E o Vishishtadvaita de Ramanuja tenta encontrar um caminho do meio, digamos assim. Uma síntese. Como ele faz isso? É conhecido como não-dualismo qualificado. Veja bem, Ramanuja concorda com Shankara que Deus, Brahman, é a realidade suprema, a fonte de tudo, o ser absoluto. A grande diferença está aqui. Para Ramanuja, as almas individuais, os jivas, e o universo material não são ilusões. Maya no sentido de irrealidade. Eles também são reais e eternos. Ah, então não são ilusórios. Não. A qualificação do não-dualismo está em como eles se relacionam com Deus. As almas e a matéria existem como atributos, modos ou qualidades inseparáveis de Brahman. Pensa na analogia corpo-alma que eles usam muito. O corpo é real, distinto da alma, mas inseparável dela e totalmente dependente dela para existir e agir. Entendi. Como a cor azul é inseparável da coisa azul, mas não é a coisa toda. Ótima analogia. Exatamente. Então, as almas e a matéria são distintas de Deus, mas eternamente dependentes dele. Elas constituem o corpo de Deus, por assim dizer. Portanto, não tem a identidade absoluta do Advaita, você é aquilo, nem a separação absoluta do Dvaita. É uma unidade na diversidade. E as almas individuais, as divas, nessa visão, qual a condição delas? Elas são essencialmente partículas de consciência, de natureza divina, cheias de potencial. Mas, na condição atual, estão como que perdidas no ciclo de reencarnações, o samsara. Estão enredadas pelos desejos, pelas ações passadas, karma, e principalmente pela ignorância de sua verdadeira natureza e de sua relação íntima com Deus. Maya, aqui, é entendida mais como o poder criativo maravilhoso de Deus, que para a alma que está ignorante, acaba velando a realidade divina que está por trás de tudo. Então, existe uma relação real e uma distinção funcional entre o Senhor, Deus, e seus servos, as almas. E se a relação é real e a alma é distinta, mesmo que dependente, como que se busca a liberação nesse sistema? Imagino que a devoção, o amor a Deus ganha um peso muito maior aqui, certo? Com certeza. Essa é a grande ênfase de Ramanuja e do Vishishtadvaita. Enquanto o Advaita valoriza, acima de tudo, o conhecimento, gnana, como caminho para realizar a identidade com Brahma, o Vishishtadvaita coloca a Bhakti, a devoção amorosa, o serviço, a adoração a Deus como o caminho principal. O caminho do coração, de novo, mas de outro jeito. Exatamente. E também a Prapati, que é a entrega total, a rendição confiante à misericórdia divina.
A liberação aqui não é vista como a dissolução da alma em Deus, como uma gota d'água se perdendo no oceano. É mais como entrar numa comunhão eterna e bem-aventurada com Ele, no seu reino celestial, mantendo a individualidade para poder amá-lo e servi-lo eternamente. Que bonito isso. É uma visão muito relacional. E olha que interessante, as emoções e sentimentos, quando direcionados a Deus, o amor, a saudade, a alegria da conexão, são vistos como ferramentas poderosíssimas nesse caminho. Não são obstáculos a serem simplesmente superados ou aquietados, como em certas abordagens do Advaita ou do Yoga clássico. São a própria energia da alma buscando sua fonte. Uau, que percurso incrível que a gente fez. Passamos por visões tão diferentes sobre quem somos, como nossa mente funciona. Deixa eu tentar recapitular rapidinho, ver se eu peguei os pontos principais. Vamos lá. O sufismo nos levou pela jornada do coração, né? Aquela purificação emocional, subindo os degraus da nafs do ego, buscando o faná. Isso. O budismo nos chocou com a ideia radical da ausência de um eu fixo, o anatta, e desmontou nossa experiência naqueles 5 skandhas impermanentes. Perfeito. O yoga clássico de Patanjali apresentou aquele universo dualista, a consciência pura, purusha, buscando se isolar, se libertar da mente-matéria, que é Prakriti e seus Citta-vrittis. Dualismo fundamental. Já o shivaísmo da Caxemira nos banhou naquela visão não dual, de que tudo é vibração da consciência divina, Shiva Shakti, e o caminho é o reconhecimento, Pratyabhisnaya. A dança cósmica. E por fim, o Vishishtadvaita de Ramanuja nos ofereceu esse não dualismo qualificado. Somos atributos reais de Deus, Brahman, distintos, mas inseparáveis. E a devoção, a Bhakti, é a chave para a comunhão. Exatamente. Uma bela síntese. E se a gente tenta conectar os pontos agora? É impressionante ver os temas que voltam e as divergências claras, né? Sem dúvida. A própria natureza da realidade última é dual, como no yoga, é não dual, como no shaivismo ou no Advaita, ou é um não dualismo com qualificações, como no Vishishtadvaita. Isso já define tudo. E a natureza do eu, então, muda completamente. Totalmente. É uma alma eterna, individual e distinta. Yoga. Vishishtadvaita. É só um fluxo de processos sem essência fixa, budismo. É um ego em estágios que precisa ser transformado e transcendido, sufismo. Ou é uma expressão localizada, uma onda na consciência única, shaivismo. E cada visão dessa leva a um caminho diferente. Claro. Purificação emocional e entrega, sufismo. Investigação, desconstrução e desapego, budismo. Discernimento entre o observador e o observado e aquietamento mental, yoga. Reconhecimento direto da nossa natureza já divina, shaivismo. Devoção amorosa e rendição, Vishishtadvaita. Até a forma como eles veem o mundo e as emoções varia enormemente. É verdade. De algo a ser superado, talvez uma ilusão, budismo Advaita, até um campo de aprendizado, de purificação, ou mesmo a própria expressão divina, sufismo, shaivismo, Vishishtadvaita. Exato. A relação com a vida, com a experiência encarnada, muda muito. É incrível como essas tradições milenares exploraram tão fundo, com tanta sofisticação, essa questão do eu. Mergulhar nessas perspectivas, mesmo que rapidinho, como a gente fez aqui, não só dá um vislumbre da riqueza do pensamento humano, mas também pode, quem sabe, iluminar nossa própria busca pessoal, né? Por sentido, por autoconhecimento, por uma conexão mais profunda, seja lá o que isso signifique para cada um que está nos ouvindo. Sem dúvida. E fica aqui talvez uma provocação final, sabe? Inspirada por essa diversidade toda que a gente viu. Diante desses mapas tão ricos, tão distintos do nosso universo interior. Como seria para cada um construir uma prática, uma abordagem pessoal que integrasse elementos de diferentes tradições de forma significativa? Interessante. Tipo, misturar. Não sei se misturar é a palavra, mas talvez. Dialogar. Imagine, por exemplo, unir a centralidade do coração que o sufismo traz com a atenção plena budista, à impermanência dos nossos pensamentos e emoções. Ou quem sabe tecer aquela visão não dual do shivaísmo
que vê o sagrado em cada detalhe da vida com a prática devocional, relacional do Vishishtadvaita. Uau! O que será que emerge quando esses caminhos, que parecem tão diferentes na teoria, se encontram na nossa própria experiência de tentar nos conhecer melhor, na prática da vida? Fica aí a reflexão para cada um.